aqui mais uma vez com os nossos nobilíssimos Estevam Ribeiro e Gabriel Guarino para dar seguimento aí ao Tai Chi História, né? E nessa edição do Tai Chi História a gente vai resgatar algumas questões que foram colocadas no final do nosso último encontro. Questões bem relevantes que têm a ver com a doutrina do Tai Chi, tem a ver com a cosmogonia, com a cosmologia chinesa, e tem a ver também com como a gente deve entender o Tai Chi no século XXI, naquilo que ele tem de mais verdadeiro, de mais veraz, e aquilo que ele tem também de picaretagem, né? Se é que ele tem. Né? Então, eu queria começar... Estevam, você lembra da pergunta? Eu lembro da pergunta que você fez. Você lembra da sua pergunta para o nosso Gabriel? Não, a minha pergunta não, eu não fiz pergunta. Vocês dois que fizeram. Eu não fiz pergunta. Muito bem. Gostei. Então, a pergunta que o Estevam não fez e que eu fiz é a seguinte, para a gente começar, Gabriel. A gente estava falando, a gente deixou em aberto as acepções do ideograma de Tao, né? A partir de uma perspectiva etimológica e de sentido. Quando a gente fala sobre o ideograma Tao, do que nós estamos falando exatamente? Amigos Rodrigo e Estevam de novo, assim, essa pergunta é muito boa, porque eu acho que uma primeira impressão do ouvinte, que é a impressão que eu tive também durante muito tempo na minha vida, é que quando a gente fala Tao, a gente está falando de taoísmo, né? A gente fala assim, bom, Tao é taoísmo, né? A gente faz uma assimilação direta a isso que a gente conversou no último encontro, né? Que se divide entre um taoísmo que pode ser mais religioso, mais filosófico, existencial, essa grande Tao Jia, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, esse vocábulo ele começa a aparecer nos debates mais antigos da China, aqueles que a gente abordou no primeiro encontro sobre o taoísmo, né? Aquele começo ali, Duque de Zhou e depois o Confúcio e tal. Para poder falar, talvez uma tradução primeira que a gente possa usar poderia ser propriamente absoluto, né? O tal enquanto aquilo que é o absoluto, né? Uma perspectiva de que é tudo que engloba a nossa vida, seja ela o mundo que a gente está vivendo, as perspectivas morais sobre esse mundo, os materiais que o compõem, e, em alguma medida, o tal aparece como uma palavra nos usos que o Confúcio faz nos Analectos, muitas vezes, algo que a gente traduziria como a verdade, né? Como quem diz assim, essa é a verdade, ou esse é o caminho, esse é o tal. Seria uma tradução, né? Que a gente faz desse termo. Quase como quem diz assim, está posto. E isso que eu estou dizendo está posto, está aí para todo mundo ver, o tal. Então é interessante porque se você, ouvinte, jogar num buscador, né, o caractere tal, ou a palavra tal, ou se você estiver acompanhando a gente via vídeo e conseguir ver a transmissão, né, para poder ver o parágrafo, a gente vê que a gente tem pelo menos 3 grandes elementos que compõem, né, essa palavra. O primeiro, ou pelo menos o primeiro que me vem à visão, né, mas que também é, em certa medida, o primeiro a se escrever, é esse que começa com esses tracinhos em cima, né, de cima para baixo, ali, tum, tum, né, 2 tracinhos, um tracinho que vai da esquerda para a direita, um tracinho que desce, que compõe o que seria propriamente uma cabeça, né? Seria uma cabeça, né, de uma pessoa humana, ou também uma ideia de cabeça no sentido metafórico, como a gente fala de liderança, né? Uma palavra que compõe, né, essa ideia também de aquilo que orienta, né, aquilo que segue o caminho. E por baixo a gente tem justamente essa ideia, né, caminho, né? Esse traço que desce aqui, né? Mas ele é propriamente caminhar, né? No sentido chinês, a gente não tem uma divisão clara entre verbo, né, ou substantivo, mas seria caminhar, né? Poderia ser, se a gente fosse falar do inglês, seria to walk ou the walk, né? Tanto o caminhar quanto a caminhada nesse sentido. E a gente tem, unindo esse primeiro traço e esse de cima, esses traços que compõem lá no alto, em cima da cabeça e no caminho, eles também falam de caminhar, né? Então, tem uma dupla ideia de caminhada, né? Um caminho que se caminha, né?
um caminho que se caminha, mas que tem uma pessoa que está ali fazendo essa figura. Ao mesmo tempo, numa explicação que eu recebi de uma amiga, eu achei ela muito interessante, porque é quase que uma brincadeira com o desenho. A gente pode pensar o caminho como uma pessoa fazendo ele, um trajeto, né? Então, que seria uma ideia de via, de estrada, de senda, né? Aquilo que a gente faz enquanto caminha. Ou seja, se a gente entra no matagal, né? Se a gente olhar retrospectivamente, ficou ali um caminho, né? Então, essa ideia de senda. De uma outra maneira, essa explicação poética que ela dava, tinha também a ideia de que quando a gente olha, né, para alguém, né, esse alguém está, né, ele é uma própria evidência de um caminho de vida. Então, né, essa cabeça no caminho, né, como a própria ideia de uma verdade, tal qual quando a gente vê um mestre nosso, né? O mestre, ele é a própria exemplificação do caminho que ele viveu nesse sentido. Nos contextos do debate confucionista e depois moísta, depois taoísta, lá dos inícios das primaveras e outonos, depois reinos combatentes, o Tao vai virar também um objeto de disputa, né? As disputas do Tao, como tem até um título do livro, que é de quem esse livro? É do, do Douglas Willy. Ele tem né, acho que os debates do Tao, as disputas do Tao, no qual ele vai falar, né, dessa ideia de... Tem também a ideia dos ancestrais do tal, e toda uma ideia de que vai disputar, então, a legitimidade pelo caminho verdadeiro, né? Pelo caminho que vai se colocar como aquele que é capaz de levar tanto o sujeito ao conhecimento das coisas, a gente entender o que é construir uma vida em sociedade bacana, ou qual é a melhor técnica para alcançar a longevidade, mas também, além dessa disputa do conhecimento, num sentido bem chinês, o tal é também um caminho de transformação do sujeito, que é um pouco do que a gente falou também nos últimos encontros, né? Essa própria ideia do sábio taoísta. O que é esse sábio? Ele é o sujeito que passou pela transformação do conhecimento. Então, a gente também tem uma correlação aqui muito forte, se a gente pensar nesse sentido, de que não tem como você fazer, né, um conhecimento bom e de alto nível, sem também se tornar uma pessoa boa e de alto nível também nos sentidos mais múltiplos do termo, né? Então, quando eu recorto essa palavra tal desse contexto, a gente vê que o taoísmo é um dos taos, né? Se a gente fosse então voltar, né? O taoísmo é um dos taos. É claro que ele vai se tornar, não é à toa que ele vai se chamar depois, né, de Tao Jia, pela sua ênfase nesse termo, né, nessa expressão, né, e em certa medida uma ênfase no caráter do que depois a gente volta à ideia de absoluto, aquele absoluto que, como a gente conversou também, às vezes também aparece pela expressão Tai Chi, né? Também é um absoluto, né? A ideia daquilo que não pode ser colocado, né, em forma, né? E o Wu-Ji junto desse par e por aí vai, né? Então, quando eu vi Tao a primeira vez, foi justamente nesse contexto. Aulas de Kung Fu ali, né? Eu sou um filhote dos anos 2000 do Kung Fu, então sei lá, comecei a praticar em 2004, 2005, eu era adolescente, e era o Tao Te Ching, era a primeira referência sobre Tao que eu tive, né? O livro do Caminho da Virtude, né? E aí, para mim, era muito óbvio que Tao era sobre taoísmo. Eu nunca pensei que Tao podia ser de outra coisa. Foi só muito depois, quando eu tive contato com uma tradução diferente dos Analectos do Confúcio, é que eu vi que também tinha um eco do Tao ali rolando. E daí se seguiu. E eu fico curioso para saber como é que isso chega, não só nos ouvintes, mas em vocês, né, para poder pensar essa ideia de Tao. Porque tem um caminho que talvez seja interessante de pensar, é que em japonês, Tao se lê Do. E a gente fala muito, né, nas artes marciais do Budo, né, ou do Bushido. Então, que talvez seja uma pista para a gente poder pensar essa relação entre Tao e arte marcial em alguma medida. Essa correlação com o Tai Chi é muito importante, porque nós estamos aqui justamente fazendo esse link entre o que é taoísmo enquanto religião, enquanto filosofia, e o nosso Tai Chi nosso de cada dia, aquele nosso Tai Chi simples, a nossa prática, o nosso Taolu,
né, a nossa prática do Taolu. Eu gostaria de acrescentar que a primeira vez que o ideograma Tao foi escrito com toda a sua corpagem filosófica foi nos comentários do I Ching, quando ele diz assim: uma vez Yin, uma vez Yang, isso é o Tao. Então, numa frase, ele também apresenta pela primeira vez Yin e Yang no seu sentido não descritivo de sombra, o lado sombreado, o lado ensolarado de uma montanha, mas com o seu sentido filosófico. Dessa pulsação, né, você tem o Tao. E o que é o Tao? Eu já não vejo assim como absoluto, mas eu gosto dessa tradução que o Jean-François Billetet diz, que é uma vez Yin, uma vez Yang, é assim que as coisas funcionam. Porque ele põe o Tao justamente no sentido de aquele que caminha, o caminho, mas sempre como verbo. Esse caminho ele não é um sujeito, ele é um verbo, é um caminhante, ele impõe o movimento perante a quietude. Então, essa passagem de Wu-Ti para Yin-Yang, né, que a gente chama de Tai Chi, né, enquanto explicação, enquanto manifestação de um princípio, na verdade, é o funcionamento das coisas de uma maneira, digamos assim, inevitável. Tudo que a gente conhece, como o próprio Gabriel falou, é o tal no sentido de que a gente não conhece uma coisa que não tem um polo norte e um polo sul. Não existe até no nosso imaginário, né? A gente vai ter sempre essa pulsação yin-yang. Então, eu acho isso muito importante. Outra coisa que eu já vou me prolongar um pouquinho mais, né? Porque a gente chega assim, tem uma passagem do Tao Te Ching que diz assim: o homem toma como exemplo a terra toma como exemplo o céu toma como exemplo o Tao, e o Tao toma como exemplo o natural. E aí a gente cai no conceito que eu acho muito importante, muitos negligenciam na prática do Tai Chi Chuan, que é o Ziran, né? Traduzido como natural, segundo o Javari, é uma péssima tradução, porque não é claro que a natureza espelha esse Ziran, mas o Ziran é aquilo que é por si mesmo, quer dizer, não existe, ele não teve um começo discernível, ele sempre existiu por si mesmo, e isso é natural. Por que o sol está ali? Sempre teve. Não passa na cabeça do chinês, quer dizer, tem as fábulas, mas que alguém, uma divindade, foi e fez o sol. Né? Então, a natureza, no sentido de Ziran, ela amplia essa questão do começo e do fim, mas ela te põe dentro de um processo que é primavera, outono, inverno, esse ciclo diurno, né? E esse é o Tao. O Tao, então, tem esse sentido. E outra coisa interessante também, quando a gente fala do Tai Chi em relação ao taoísmo, o que o taoísmo, a filosofia taoísta, o Tao Te Ching influencia muito o Tai Chi, é quando você fala no Tao Te Ching, né, que o que existe nasce do que não existe. Né? A gente vê isso, né? Yo, o Yo. Né? Então, se Yo, essa palavra existe, né? Se você for olhar os ideogramas, né? ela é composta por uma mão segurando. E é o mesmo ideograma que vai existir, por exemplo, na palavra panhou, amigo. Né? E essa segunda parte do ideograma, sem ser a mão, a outra parte, é traduzida às vezes como lua e às vezes é traduzido como carne. Né? Como carne. Aí eu estou sempre trazendo algumas informações, porque eu uso muito como referencial o Javari. Ele fala assim: como uma coisa tão importante como a existência vai ser descrita como uma coisa assim tão fora do seu alcance, como uma mão pegando a lua, tão absurda, ou quando uma coisa tão banal como uma mão pegando a carne. Então ele lança uma proposta de um outro sinólogo também, que seria, se você olhar o ideograma, seria como uma mão que está pegando
um osso onde foi cravado e feitas rachaduras para consulta oracular, que arremete ao começo da existência das coisas, ou seja, aquilo que era invisível, a mensagem que vem dos espíritos passa pelo xamã através das rachaduras e se manifesta no mundo visível. E aí a gente vai numa outra coisa que é muito importante no taoísmo, né? Assim, não é que o que existe nasce do que não existe, porque esse Wu, como a gente já abordou aqui, a questão do Wu-Ti, né? Acho que a gente já abordou, esse Wu não é uma inexistência, ele é uma indeterminação, um potencial infinito, né? Ele é uma semente como vida latente, não é uma coisa totalmente inexistente. Esse Wu é um potencial infinito. Então, quando a gente fala Wu Wei, que é um conceito também importantíssimo para o taoísmo, que muitas vezes é traduzido como não forçar, né? Não fazer força. Mas, na verdade, é não forçar, porque numa arte marcial é inevitável, num exercício físico é inevitável que você faça uma força. Mas esse wei, o que era? Era desembaraçar o pelo do carneiro. Pô, desembaraçar a lã do carneiro é uma coisa que não se faz sem força. Você tem que fazer força. Então, o wei é não fazer força excessiva, né? E nesse sentido, a gente pega, talvez, uma das coisas que é mais importantes, essa mensagem que o taoísmo traz para o Tai Chi, é que é uma arte marcial que não prega a força, ela usa a força, mas ela não prega a força, ela tenta usar a força, e esse é o trabalho que é você encontrar o natural do antinatural, né? Que naturalmente você quer usar força quando você vai lutar, quando você está numa situação de emergência, esse é o seu instintivo, né? Como fazer isso sem usar força? Ou seja, que nem o taoísmo faz, favorecendo o yin, favorecendo uma escuta, favorecendo uma sensibilidade, primeiro, com relação ao indivíduo, a si próprio, e, por consequência, ao oponente, né? E na medida que essa interação acontece, o Wei se torna o que os mestres, o Ueshiba, criador do Aikido, tão bem expressou na sua arte. Você faz uma espécie de mescla com a situação de conflito para transformá-la em harmonia. Isso é uma ideia que eu fácil de falar, difícil de fazer, inclusive para o Aikido, para os mestres de Aikido, para os mestres de Tai Chi, mas esse é o ideal que faz o diferencial com as outras artes marciais, porque você, desde o começo, desde que o Tai Chi foi criado lá no Salão, esse é o ideal perseguido. Esse é o ideal perseguido, e é um ideal taoísta, né? E, por último, eu queria falar sobre outra coisa que é muito importante no taoísmo, que é, como a palavra yo, esse trazer o visível invisível para o visível, né? Você trazer do mundo invisível alguma coisa que vai se manifestar. Então, eu vou fazer Tai Chi. Então, eu faço isso, levanto meus braços e abaixo meus braços. Ao fazer isso, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma coisa que é evocada pela minha mente, é uma coisa invisível, e eu manifesto visivelmente nos meus braços. Eu vou levantar os meus braços, então meus braços levantam. Eu não faço isso reflexamente porque eu estou fazendo exercício. Não, eu faço isso com todo mindfulness, né? Eu tento captar o que está invisível dentro dessa manifestação visível, para no final de tudo, quando acabar o meu taolu, eu volto ao invisível. Então, isso, o taoísmo, já começa com o próprio nome do Lao Tzu. Porque o Lao Tzu, essa história, que se a gente ouve a história, que ele passa por numa controle de fronteira, e o guarda, reconhecendo ele, pede para eles dar uma dica antes de ir embora, antes de subir para frente, aí ele dita, né, para o guarda, e o guarda... Então, o que a gente vê nessa lenda? Ele não escreve, ele dita, o guarda que escreve, né? O guarda que escreve. Nisso, o chinês está tentando dizer para a gente, com uma imagem, uma coisa que parece ser totalmente outra. O que ele está dizendo? Aquilo é, digamos assim, uma compilação do conhecimento.
Não foi ele que escreveu, ele orientou. Então, existe aquela orientação dos mestres para que aquilo seja, então, registrado como um clássico. E a palavra Lao Tzu, né, quando você fala assim, velho, criança, né, a gente pode dizer ou o velho honorável, que é uma coisa óbvia, né, ou pode falar a criança velha, que é um absurdo. Né? E não é nenhum dos dois. É importante entender isso, porque tem a ver também com a palavra sabedoria, ensinamento, o Tiao, que dentro da palavra Tiao tem também Lao e Zi. Então, essa passagem do velho é a passagem de informação de uma geração para outra. Na medida que a geração mais velha vai se tornar invisível, porque vai morrer, ela tem que trazer essa informação para a geração mais nova que está se tornando visível. E isso, então, passa um conhecimento. E eu acho que o Tai Chi é muito isso. Como é que os professores passam para a gente o Tai Chi? Vejam bem, eles não passam para a gente através de um livro, eles não passam para a gente através de um vídeo, simplesmente, nem passam também só teoricamente. A gente não consegue aprender Tai Chi se a gente for só copiar o visual, o que aparece, o visível, e não consegue fazer Tai Chi só entendendo a teoria, o invisível. Então, essa é uma arte que se propõe, né, a alguns dos grandes objetos de busca dos taoístas, inclusive a longa vida, que também não é imortalidade, traduzido como imortalidade, é viver a vida na sua essência. Isso é uma coisa que todos queremos, até o finzinho. Né? O Estevão vai falando, a gente vai tendo insights aqui, né? Quando ele falou primeiramente da passagem do invisível para o visível, me ocorreu aquela questão, né? A passagem de Xin, Yi, Ti e Li, né? Começa com um volitivo em potencial, passa para um volitivo imaterial, que é o desejo, é a intenção. A intenção move a energia move o corpo e se manifesta nos 6 pares, né, corporais, nos 3 pares corporais. E é interessante, então, a passagem do invisível para o visível. Né? O Tai Chi, eu sempre brinco com meus alunos, quando que começa o Tai Chi? Quando você olha para o relógio ali perto da hora da aula e diz, opa, preciso ir para casa, preciso ir para a academia. O Tai Chi começou ali, né? Ou o Tai Chi começa quando você flexiona o joelho e joga o peso para a direita, para fazer o primeiro movimento e o quadril bascula, né? Então, essa passagem do invisível para o visível é um troço fantástico. Outro insight que eu tive escutando o Estevão, quando ele fala de Lao Tzu, a gente pode pensar nas passagens de Shao, Tai e Lao, né? O novo, o supremo, o declinante, vamos dizer assim. Mas o declinante é o Lao. Lao que dá origem ao Shao, ou seja, é a mutação na passagem de uma polaridade para outra. Né? Então, essa ideia de Lao Tzu, enquanto mutação de um estado para outro, cara, isso está totalmente dentro de uma ideia de Tai Chi, né? E de Tai Chi Chuan, por suposto. Eu vou voltar a compartilhar a tela aqui, porque eu queria ver uma questãozinha etimológica. Eu tive conversando há um tempo atrás com o André Bueno, que é esse menino, esse sinólogo aí, acho que da UERJ, né? E ele é um cara fantástico, a gente poderia convidar ele para fazer um trabalho com a gente aqui. E ele estava falando sobre taoísmo, etc., e ele trouxe uma leitura etimológica deste ideograma muito interessante, que ele diz o seguinte, que essa cabeça, na verdade, nada mais é do que uma cabeça de boi. E que o caminho traçado por esse boi é justamente o caminho traçado por um arado. Né? Então a gente vê aquele boi seguindo por um caminho e traçando o caminho ao mesmo tempo. Né? Com lentidão, mas de uma forma assim, quase que estática, né? Quando você olha para os olhos de um boi, você vê que ele tem uma docilidade toda própria dele, e, no entanto, ele é indelével, ele vai ali caminhando e abrindo esse sulco, né? E eu passei para ele uma outra perspectiva que eu havia lido, etimológica desse termo, que é uma perspectiva mais de dinastia Song e mais também de Japão século XVI, de shogunato, de guerras civis.
que eu tenho à esquerda e embaixo esse prefixo de caminho, e essa cabeça, na verdade, é a cabeça trazida pelo guerreiro na sua cintura. Então, o que acontece? A partir da dinastia Song e no Japão, das guerras civis no Japão shogunal, que se inspirava no heroísmo da dinastia Song e no cavalheirismo Song, era costume que os grandes guerreiros eles carregassem e ostentassem as cabeças dos seus inimigos pelas estradas principais, porque as cabeças, inclusive, geravam dividendos, né? O cara ele era premiado com aqueles cocus e aquelas medidas de arroz, aqueles feudos, a partir da quantidade e da qualidade das cabeças que eles mostrassem ao longo das estradas. E aí eu apresentei essa versão para o André e ele me disse assim, ele disse, Rodrigo, não existe uma leitura etimológica errada. Por quê? Porque as leituras etimológicas, no caso do chinês, elas são variáveis ao longo do tempo. Então, essa cabeça pode ser uma cabeça de boi? Pode. Essa cabeça pode ser uma cabeça cortada? Pode. Né? O importante é que você tenha ali uma cabeça e um caminho, e um processo de liderança. Né? Por exemplo, eu poderia fazer uma leitura assim, existe caminho sem cabeça? Existe um caminho descabeçado, vamos chamar assim? Né? E voltando ao que o Estevão havia observado, quando ele coloca sobre, pelo que eu entendi, Estevão, um pouco a respeito de uma intencionalidade, quando se fala do Jiran, né? Essa intencionalidade, que ela não se mistura a uma espécie de justnaturalismo, mas ela talvez revele uma consciência universal anterior, que é tão anterior que ela é uma consciência pré-consciencial daquilo que a gente imagine, né? Ou seja, é algo que está sempre ali pensando, é uma forma de consciência, mas não é a consciência tal como nós a concebemos. Hoje mesmo eu estava vendo no YouTube a respeito de pintura chinesa, né? Em que justamente fala-se, por exemplo, na arte fala-se muito de espontaneidade. E a espontaneidade é o zira, né? Você agir com autenticidade conforme a sua natureza. E aí, isso para a gente, para o artista ocidental, quando você olha, mas como é que você vai aprender pintura chinesa? Você começa copiando, não vai copiando os mestres, fazendo... Não, aí eles mostram uma escola em Pequim, o professor dizendo, não copiando exatamente, mas copiando e, ao mesmo tempo, deixar fluir a sua autenticidade dentro daquela cópia. Olha só que coisa que é difícil para o ocidental captar. Porque a gente tem sempre aquela coisa do começo da era industrial, do movimento maquinal, movimento repetitivo, que todo artista vai contra, porque justamente o que diferencia a arte da reprodução em milhares de vezes é a originalidade do momento único. Mas para o chinês, esse momento único ele pode ser repetido e ele vai ser que nem cada vez que você põe o pé dentro do rio, nunca é a mesma água. Mas você pôs o pé igual, da mesma maneira sempre. E o rio é o mesmo que está passando ali sempre. Então, essa percepção do que é que muda quando tudo parece igual. Onde está a minha autenticidade quando eu estou copiando um quadro do mestre tal e eu tenho, mais ou menos, né, se o professor está ali do meu lado, ele diz, olha, não, essa montanha não está parecendo com aquela lá. Você não pode sair fazendo uma abstração, não. Você tem que, primeiro, entender a composição, depois, entender as linhas de força, né, dessa composição, a profundidade da quantidade de tinta que você vai usar e que você vai dar uma noção de que o que está mais escuro está mais perto, o que está mais claro está mais longe, né? Então, todas essas percepções você vai estudando, conforme você vai copiando, você vai dizendo, você vai tendo seus insights. Olha, ali o mestre fez aquilo, né? Então, não é propriamente que você vai fazer igualzinho, mas você vai descobrindo no processo algumas coisas que para a pessoa que está só olhando a pintura não vai perceber.
Da mesma maneira, quando você está pintando ao vivo mesmo, se eu olho uma paisagem ao vivo e vou fazer a paisagem ao vivo, aquilo que eu estava vendo vai mudando a cada instante e eu tenho que ir, conforme a luz vai mudando, conforme o momento vai mudando, eu tenho que então captar o que é invisível naquilo que é visível. Desculpa, E aí quando a gente fala das nossas formas de Tai Chi, porque muitas vezes os Taolus são mal compreendidos pelos ocidentais como uma coisa repetitiva e chata. Muito professor de Tai Chi passa por um chato, porque ele vem, aí nós vamos até falar, porque ele puxa muito o lado confucionista, entendeu? Que não é tão animador, ele é correto, sabe? O próprio Tao Te Ching diz que, né, a verdade não é confortável, ela não é bonita, né? E o que é bonito não é verdade, tem essa coisa no Tao Te Ching. Mas a percepção de que na repetição você acha um momento único é que faz com que as artes orientais se diferenciem das artes ocidentais. E nisso o taoísmo traz uma bagagem muito grande, né? Ele mostra que não é questão de você estar repetindo, você tem que ter o Ziran, é o Ziran que você está perseguindo. Não importa o que você está fazendo. Se você está servindo o chá para o seu amigo, se você está trabalhando na sua oficina fazendo uma coisa repetitiva, o Ziran tem que estar ali, ou seja, essa fusão do I, né, do Shen com I, com Jin, com Ti. Né? Então, essa fluidez energética, e isso é difícil da pessoa ter. Você explicar para a pessoa, olha, tem que ser assim. Aí a pessoa, tá, mas e aí? Não, então vamos começar copiando. As formas, os Taolus são, digamos assim, recipientes para ir nos amoldando, para a gente ter essa escuta, que é interna por um lado, mas é externa na medida que eu estou expressando para o lado de fora. Né? E que, além de tudo, tem que ter uma funcionalidade marcial. Então, são vários elementos que entram em jogo e que fazem dessa arte uma coisa muito interessante. É uma pena que eu escutei há pouco tempo uma pessoa falando assim, mas esse Tai Chi, essa coisa é muito chata, o cara fazendo no YouTube uma paródia a respeito dos chineses fazendo Tai Chi. Ele disse, nunca vou aprender isso. E ainda mais o professor era tipo um militar que ficava gritando, né? Não era um professor legal. Então, é muito difícil fazer o ocidental já entender a repetição, ainda mais enquadrado numa coisa bem militar, né? Que também o Tai Chi tem essa vertente. Né? Meu primeiro mestre era um ex-militar. Me lembrando, por exemplo, de uma vez um questionamento de uma aluna minha, que ela disse assim, Rodrigo, eu assisti os vídeos de 2 mestres de Tai Chi, da mesma escola, do mesmo estilo, mestres, praticantes antigos, fazendo a mesma rotina, e fazendo a mesma rotina de formas diferentes. E qual deles estava mais certo? Né? Querendo fazer aquela pegadinha. Qual deles era o mais mestre dos dois? Né? E aí, me ocorreu, nesse momento, algo que vai muito na onda do que o Estevam está dizendo. Porque quando a gente fala em Taolu, quando a gente fala em forma, a gente está falando numa materialização de princípios, né? Do Tai Chi. Então, daí eu comentei com ela, eu disse, olha, o próprio criador da forma, sei lá, você pegue lá, por exemplo, um Sun Lutang, o próprio criador da forma, primeiro, ele vai fazer a sua forma de diferentes maneiras ao longo do tempo. E por motivos nobres e por motivos não tão nobres, né? Você tem um motivo nobre de uma evolução pessoal ao longo do tempo, daquele, vamos dizer assim, aquele arredondamento da prática, e você tem aquela execução diferenciada, porque naquele dia o cara estava do saco cheio. Gabriel, que compete, sabe como é que é isso. Quando você vai para uma apresentação, você não está tão legal, ela muda. Né? Porém, tem essa questão. Quando o cidadão cria uma forma, porque as formas são criadas por pessoas, evidentemente, ele acaba criando uma forma que é platônica. É uma forma ideal. Né? E que a beleza do Tai Chi e das artes orientais ela reside justamente nisso, que eu jamais vou reproduzir a forma platônica. A forma que eu vou fazer, a forma mestra, ela é justamente o produto da soma entre a forma platônica e a minha interpretação dos princípios. Então, daí eu respondi, falei, olha,
os dois mestres estão fazendo formas perfeitas, porque são as suas formas pessoais bastante aproximadas de uma forma platônica. Me lembrei de um episódio interessante. Durante essa minha carreira de atleta, eu passei um tempo sendo treinado pela minha professora, minha mestra de balé. Ela me fez uma sugestão de que você faz uma coreografia, não é? Eu posso te ajudar a fazer um treinamento de performance, né? De dar um feedback, assim, você está convencendo a coreografia. E foi muito interessante, assim, foi muito bacana. E eu lembro que lá pelas tantas, voltando de uma competição, eu estava com ela numa conversa, numa aula de balé, e ela perguntou: Gabriel, por que você não fez aquele chute que você estava treinando? Um chute que a gente chama no Kung Fu Garra de Águia de rabo de tigre. É um chute que você faz como se fosse um coice, as mãos vão para frente, você faz uma postura de equilíbrio. Parece que seu corpo é um T, assim, né? Você faz um chute para cá. Eu falei: não, é porque quando eu levantei o pé para chutar, eu notei que eu ia desequilibrar. Aí eu não chutei, eu só fiz assim com as mãos e segui fazendo outra coisa. E aí ela brincou e falou assim: não, é assim que você vê quando o atleta é bom. Aí uma colega falou: porque ele errou? Eu falei: não, porque ele viu que ele ia errar e não errou, né? Ele falou assim: aí eu fiz outra coisa, não ganhei o ponto do elemento de dificuldade que eu teria ganho, mas enfim, segui sem ter tombado no chão. E de fato, esse episódio me lembra uma questão que está no subtexto do que vocês estão falando, que é essa primazia do movimento na civilização chinesa, né? Ou de teorizar e pensar o movimento como uma espécie de constância, tanto do cosmos quanto da vida social. Isso é interessante porque quando a gente pensa em Tao, e pensa em taoísmo, e nessa relação do próprio Tai Chi, é porque a gente está sempre pensando em alguma coisa que vai levar a gente para uma certa noção de harmonia. Harmonia no sentido de uma harmonia corporal, né, de um corpo que se move com uma certa eficácia, que aqui vem junto da harmonia, né? O próprio critério da harmonia é a eficácia, né? Um sistema que se move bem, que dá conta da variação, que dá conta de perceber que está desequilibrando, que aí por conta disso não desequilibra, ou que recupera o equilíbrio nesse caminho. E que é interessante porque quando a gente compara com uma tematização, por exemplo, mais moderna, europeia, essa própria questão da regulação ou da harmonia, ela parece que ela some dentro de uma temática muito mais do desenvolvimento, de um progresso técnico, de um certo ápice, que não está muito preocupado com a noção de harmonia, muito pelo contrário. Está preocupado com a noção de ápice, que é muito diferente de eficácia, se a gente fosse pensar nesses termos. E o Tai Chi, as artes marciais chinesas de alguma medida, elas vêm de uma elaboração muito antiga desse problema da harmonia, que está ligada à própria Dao Jia, que o Estevam colocou numa conversa anterior nossa, e que está ligada a isso que você falou, Rodrigo, dessa coisa do princípio, né? Porque eu acho que tem uma sacação chinesa muito boa e muito interessante que o François Julian, que é um pensador, um filósofo sinólogo francês, que fez a formação dele na China, ele fala que é como se os chineses confiassem no mundo. Eles confiam que o mundo vai expor e contém verdades, assim. Então tem um pressuposto, vamos dizer assim, epistemológico na filosofia chinesa, desde os tempos muito antigos, que você não questiona se o mundo está certo. O mundo acontece. Nesse sentido, o mundo ele tem tsiran. E esse tsiran tem movimento que segue certos princípios. Tanto que quando a gente chega lá no neoconfucionismo, né, naquilo que a gente chama no chinês eles chamam de Tao Xue, olha que interessante, né? Que são os estudos do Tao, né, os Xue, ou os escritos, né, sobre o Tao, eles não estão falando de taoísmos, eles estão falando de problemas que a gente chamaria de epistemológicos, qual que é a condição do conhecimento, como é que se constrói o conhecimento das coisas. Claro que eles não usam esses termos a gente usa na nossa análise comparada, né, com uma filosofia mais ocidental, mas o que eles estão falando é esse problema, é um problema de conhecimento, né, um problema sobre qual o status do mundo que a gente vive, quais são as condições para conhecer esse mundo, tanto que o diagrama de Tai Chi, né, o Tai Chi Tu, e a gente chega na segunda pergunta que a gente queria responder, né, que era qual que é a relação desse Tai Chi Tu do Zhou Dui, né, desse diagrama, né, a bolinha do Yin Yang, como às vezes eu vejo as pessoas falando, né, o símbolo do Yin e do Yang, com o Tai Chi Chuan, né? Esse símbolo vai surgir justamente nessa época que eles estão pensando não mais só a harmonia no sentido corporal, mas a própria condição do conhecimento do mundo. Então ele é um esquema, né? Ele é um esquema para mostrar, olha, a variação
desse yin e yang eis o Dao, ela se dá mais ou menos assim. É assim que acontece essa variação. É um esquema para a gente poder pensar as leis que... Leis é uma palavra bem ocidental nesse contexto, mas acho que é isso, né? As leis que regem o cosmos, né? Ou vamos dizer assim, os princípios da variação daquilo que acontece nesse mundão que a gente vive. E esses camaradas lá desse Tao Xue, para eles estudar o Tao, então era estudar isso. Tanto que, se a gente pegar, por exemplo, o esquema do Zhu Xi, que é um camarada desse mesma, vamos dizer assim, desse mesmo momento intelectual chinês, o Zhu Xi, para quem for mais interessado, é o grande compilador do Confúcio, é ele que vai organizar os Analectos, o Tratado da Piedade Filial, tal qual a gente, vamos dizer assim, lê hoje, de modo geral, é o Zhu Xi, né? E o Zhu Xi, ele equipara no esquema dele, ele fala que o Tao, né, com a ideia de Li, né, de princípio, né? O Li é a manifestação do Tao no visível, porque você não tem como ver o Tao, porque o Tao é invisível. Quando que você vê o Tao em ação? Quando você vê os princípios de regulação do mundo. Então, né, o peixe peixeia, né, a vaca vaqueia, né, e o ser humano maneia. Nesses princípios de comportamento, de ação, de movimento, que você vê esse Li. Então, quando a gente pensa na arte marcial chinesa, ela está sempre jogando com essa noção do princípio. Eu queria fazer um argumento polêmico para os nossos ouvintes, né? Uma vez eu vi um camarada do Kung Fu brasileiro dizendo que o raciocínio dele seguia mais ou menos o seguinte caminho, né? Na arte marcial japonesa, a gente costuma ter uma interpretação de que você tem um dado momento, ali na virada do período Tokugawa, talvez seria o ápice disso, ali a partir do século XVII, onde o que era jutsu, né? O que era técnicas de guerra, né? Então, o bujutsu, ele vai virar o budo, né? Que é quando essas técnicas de guerra vão começar a ser praticadas e sistematizadas numa certa, talvez a gente pudesse usar a palavra pedagogia, que também envolve um certo cultivo, né, de uma sabedoria, de uma filosofia, de uma certa regra de etiqueta, e que isso seria o Budô. Então, seria esse Bu, né, essa guerra, essas técnicas de guerra, colocadas num caminho. E aí, lembrando que esse Do é o Do de tal. E aí, esse professor brasileiro, numa analogia livre, ele dizia assim, isso nunca aconteceu na China. Na China, o Kung Fu, a arte marcial chinesa, sempre continuou sendo só pancadaria. Não tem nada de filosofia, é só tiro, porrada e bomba, como diria a Valesca Popozuda. É só pancadaria. E aquilo, eu fiquei pensando naquilo, né? Porque se de um lado, né? Uma conversa que a gente até já teve, né, Rodrigo? A gente fala, você lê lá A Margem das Águas, pô, parece tiro, porrada e bomba mesmo, né? Não tem, ali é comer criança no café da manhã e sair pra pancada, é aquilo ali. Mas, em certa medida, não dá para escapar de que o contexto, vamos dizer assim, do qual essas técnicas são transmitidas, tem esses elementos do Dao, né, do caminho, né, dessa via de integração. Tanto que essa teoria do Tai Chi, né, do Tai Chi Chuan, a teoria das artes marciais chinesas, seja ela a mais recente, seja ela os tratados contemporâneos aos sistemas de surgimento, estão sempre pensando nessa coisa da integração. E, para mim, o grande exemplo, para mim, o grande argumento que, né, eu fiquei pensando depois, e eu demorei muito tempo a formular um pouco isso, é que acho que a prova cabal é que, em alguma medida, essas ideias de harmonia e de integração, elas penetram a arte marcial, pelo conceito de Fá, né, de método, né, ou de doutrina, né, a gente usaria essa ideia também, né, porque tem até um texto interessante, tem um camarada chamado Paul Unschuld, ele acho que ele é alemão, né, ele escreve sobre medicina chinesa, e numa das traduções dele do Tratado do Imperador Amarelo, tem um professor, que acho que, confesso que eu não sei a nacionalidade dele, um camarada chamado Boas Itzhak, ele escreve a introdução do texto de Unschuld, e ele fala assim, bom, uma das vantagens dessa tradução do Su Wan, né, do Huangdi Neijing, desse tratado principal, das questões principais do Tratado de Medicina do Imperador Amarelo, é a ênfase no conceito de Fá, porque até esse surgimento da medicina chinesa ali nessa época da dinastia Han, na composição dessa corrente do Huan Lao, a noção de Fá, ela não tinha esse mesmo caráter. Fá vai ser propriamente um método, né, um jeito de fazer estruturado, né? A gente poderia até chamar de uma metodologia, né? Um jeito de fazer que leva a alguma coisa.
Mas a sacação do Fá é que ele é, como toda palavra chinesa, muito polissêmico. Ele expressa um modo de fazer movimento, mas também e vai expressar depois uma própria ideia de reger, uma ideia de organizar. Tanto que Fá vai virar uma coisa também jurídica, né? A gente fala de Fá como uma doutrina, né? Ou como, né? Eu estudei, né? Eu fiz graduação, minha formação é como jurista, né? Então, como Falhu, né? Então, ou seja, como, né? No direito em chinês, uma das traduções seria essa, né? E propriamente também quando a gente vê a arte da guerra, que a gente traduz, é o Bin Fa, né? A doutrina né? Da guerra, do combate e tal. E a arte marcial chinesa é cheia de Fa, é Shou Fa, né? É Pu Fa, é Chuan Fa, enfim, são os métodos das armas e tal. E é impossível deixar de pensar esse vocabulário como vocabulário de metodologia também, né? De pensar esse caminho e tudo mais. Então, de alguma forma, se a gente pensar essa relação, para voltar, né, à questão do Zhou Dunyi, do diagrama de Tai Chi, o diagrama de Tai Chi mostra o próprio Fá do mundo, né? Como o mundo, né, a metodologia com que o mundo opera. Ele opera na variação do Yin e do Yang. É assim que o mundo opera, né? É o Fá, vamos dizer assim, o Fá do Tao é o Yin e o Yang. A gente poderia brincar, né, nesses termos, né? Então, é muito legal pensar essa noção do visível e do invisível, desse movimento, como essa própria variação do Yin e do Yang. E para quem é mais chegado, né, a uma especulação, né, eu recentemente tenho gastado muito tempo estudando filosofia andina, né, por causa de uma aproximação a uma socióloga que é boliviana, que é a Silvia Kuzikank. E tem umas horas que eu estou lendo lá as coisas que ela está falando sobre a Pachamama, sobre os níveis de regulação desse cosmos andino, e falei assim, nossa, mas será que esses caras não estavam conversando com os chineses? E aí, um pouco nessa brincadeira de ver em certas culturas ancestrais algumas ressonâncias, vamos dizer assim, eu me deparei com um argumento de um antropólogo chamado Tim Mingold, que ele fala assim, olha, é porque a sensação que eu tenho é que a gente, melhor do que dividir entre ocidental e oriental, seria melhor dividir entre pré-industrial e pós-industrial, porque as civilizações antigas, todas elas, né, mesmo com as suas grandes diferenças, elas se guiavam pelo ciclo do mundo. E o mundo é o mesmo na China, no Peru, no Brasil, nos Andes. Nos Andes, que são uma montanha, a montanha dos Andes é tão montanha quanto a montanha de Wudang ou do Monte Sun. E é impossível pensar que um mesmo Homo sapiens sapiens não fosse estabelecer relações com essa naturalidade, que, claro, variam de cultura para cultura, mas para ele justamente o argumento dele, né, um pouco a grande questão antropológica dele, é que é na percepção do ambiente que é possível que as culturas se conversem e se comparem, porque o ambiente ele tem um atravessamento que é espontâneo do mundo, né? E eu acho que o nosso engajamento com o Tai Chi é porque em algum lugar também a gente percebe que Yin e Yang tem eficácia na nossa vida cotidiana. Eu lembro que tinha uma terceira pergunta, eu não lembro qual que era agora. Eu acho que eu tenho para mim que a gente deve ficar por essas duas, né? Porque, cara, a coisa desbordou, para usar um termo da estratégia militar, né? Antes de passar a palavra para o Estevam, eu vou deixar aqui uma pergunta que não precisa ser respondida, porque aqui foi só um insight bem doidinho nesse processo. Eu tenho a impressão, pessoal, pode ser que eu esteja enganado, mas quando a gente fala em uma cosmogonia que se baseia no Tao, a gente está falando de uma cosmogonia que nasce num ambiente de montanha. Eu não consigo imaginar um taoísta nascendo na beira da praia, por exemplo. Respondam se vocês quiserem, ou eu estou Eu não muito sei, doido. porque o Estevam, eu já conversei isso com o Estevam, e o Estevam é surfista, e ele tem insights do tal do surf, eu sei que ele tem. O Javari disse que se o Lao Tse vivesse hoje em dia, estaria fazendo surf ou asa delta. Mas eu queria trazer um pouquinho a correlação Tai Chi e taoísmo antes da gente ir embora. Dois conceitos. Era essa a terceira pergunta, Estevam. Era como pensar, então, a partir de toda essa brincadeira, né, essa influência do taoísmo no Tai Chi que a gente pratica hoje, que talvez seja para a gente fechar com chave de ouro. Não vamos fechar, não. Peraí. Que eu quero ouvir vocês a partir disso que eu vou falar agora. Bom, duas coisas que eu acho que a gente tem que, antes de fechar. Uma, vocês sabem daquele o Xuan Tzu fala, uma história famosa dele,
da escuta do Tao, tem aquela história da borboleta, do sonho, etc. Todo mundo conhece essa história. Mas eu queria trazer mais quando ele fala assim, para você pegar um peixe, você precisa da rede. Quando você pega o peixe, você esquece a rede. Né? Quando você escuta a palavra, o sentido da palavra, você também esquece a palavra. Eu queria falar com pessoas que esqueceram a palavra. As pessoas que esqueceram a palavra são as pessoas que têm o sentido do Tao e que não precisam falar. Né? Eu acho que nessa passagem ele está falando para nós, praticantes de Tai Chi, uma coisa muito importante, que a forma, os Taolu, são as redes. Uma vez que a gente pegue o sentido do Tai Chi, o Tai Chi ele se imprime e você até esquece do Tai Chi, é como peixe dentro d'água, você esquece d'água. Você viver esse princípio, né? É claro que a gente tem momentos que a gente vive mais, momentos que a gente vive menos esse princípio do Tao, né? Essa escuta do Tao, essa escuta do Ziran, né? Mas um dos métodos que eu acho muito genial com relação também ao Wu Wei é o que o mestre Shen Manxin falou, investir na perda. Esse conceito de investir na perda é a melhor expressão, eu acho, assim, para o nosso entendimento, do que é o Wu Wei. Porque, por exemplo, você vai fazer Tuixô, é muito fácil você falar investir na perda, entendeu? E na hora do Tuixô você se endurecer todo, porque você quer ganhar, porque você não quer sair do lugar, porque afinal de contas isso é uma arte marcial, você não pode perder. Então onde é que está o investir na perda? Né? Então é muito difícil você pegar essa aplicação, porque o taoísta vem Ziran, vamos ser todos Ziran, não precisa governo, né? É uma coisa meio utópica, né? A gente precisa do confucionismo para equilibrar esse taoísmo. E a mesma coisa acontece no Tai Chi. A gente precisa repetir o Taolu. Muitas vezes, que nem na pintura você copia o quadro do mestre, até você então vai fazer o seu quadro, já esquecendo o quadro do mestre, mas com a sua autenticidade, manifestando algumas coisas. Que aí eu queria comentar o que o Gabriel falou sobre esse professor de Kung Fu. Obviamente, ele tem uma percepção muito limitada da cultura chinesa, porque a própria palavra Kung Fu vai além da pancadaria, né? O próprio termo Kung Fu. Mas, se você for olhar na civilização chinesa, você tem o conceito Wu Wen, né? O civil marcial, sendo que o Wen sempre acima do Wu. Né? Você vê na própria história da dinastia Zhou, o rei Wen, né, escreve o Xing, né, na fábula, né, e ele é liberado pelo príncipe, filho dele, que é o rei Wu, que é o guerreiro, que vai juntar, batalhar, vai liberar o pai, né? Mas uma vez liberado o pai, o rei Wu morre repentinamente, ele desaparece de cena porque ele já fez a sua função. E os militares foram considerados até a dinastia Tang como uma classe abaixo. Né? Foi aquela imperatriz, a única imperatriz que reinou há algum tempo, que instituiu os exames militares como uma coisa que você tinha que estudar, além de arco e flecha, você tinha que estudar também os clássicos. Então, aí, além de que o conceito entre o Wen e o Wu já vinha desde a antiguidade, ali ele é instituído. Você vai cultivar o marcial junto com o civil, junto com a cultura. Né? E aí, obviamente, o transformar o Tsu em Do, né? Transformar o Fa, se você quiser, o Shu, a arte, né? Em Tao, depende de cada um. Porque, e isso o Tai Chi é muito legal, porque te dá essa opção já desde o começo. Você não precisa chegar lá no alto nível para então, não, agora deixa eu entrar nos níveis. Não, desde o começo você é posto. E aí, voltando ao desenho do Tai Chi Tu, o Tai Chi é aquilo que faz. Essa passagem, ele não é o Yin Yang. Ele é a passagem da quietude ao movimento.
Tanto é que você diz Wu Qi, Tai Chi, Yin Yang. Né? Então, você sai do Wu Qi para o Yin Yang via Tai Chi, e você volta para o Wu Qi do Yin Yang, da movimentação dos 5 elementos das 10.000 coisas, via Tai Chi. Então, esse conceito de... Eu acho que nesse sentido, Tai Chi é muito tal. Gabriel, fazendo uma colocação dentro do que você falou e dentro do que o Estevão falou desse professor. Esse professor, ele virou o nosso professor na medida em que ele nos faz pensar, né? Também tem uma perspectiva histórica aí, tanto de China quanto do Japão, mas de Japão mais do que de China. Porque qual é a perspectiva histórica? E ela é muito simplista, na verdade. Que no caso do Japão, que nos parece mais claro, que quando de repente você encerra aquele período de guerras civis, você estabelece um shogunato, você continuava tendo, primeiro, você teve o acesso de um grupo de pessoas a uma quantidade enorme de riquezas, né? Foram os caras que ganharam. Segundo, você tinha a manutenção de um corpus militar que continuava louco para batalhar. Se a gente imagina, por exemplo, o Miyamoto Musashi, quando jovem, com 14, 15, 16 anos, saindo pelas estradas, veja que interessante que relação com o tal, para desafiar e para ser desafiado por outros combatentes que também buscavam a mesma coisa. Né? Que isso é algo que também remete à dinastia Song, que na China os espadachins faziam a mesma coisa. Né? A gente tem nesse movimento, você vê que é interessante, de repente o Tao, o Do, ele se impõe como uma necessidade. Por quê? Porque eu tenho ali um trickster, eu tenho ali um criativo, eu tenho ali um yang que precisa ser desviado de um ímpeto de morte para um ímpeto de vida. E aí você desenvolve o quê? Uma arte marcial pautada em princípios. Né? Na China, de uma certa maneira, me parece que no declínio da dinastia Ming, especialmente na dinastia Qin, quando você teve aquele oficialato Han inteiro destronado, aposentado e voltado para casa, esses caras também tinham que fazer alguma coisa para não começar a fazer aprontações, né? E esse fazer alguma coisa é o quê? É você transformar aquele, vamos dizer, aquele espírito aquele Thanatos, aquele espírito de morte em vida, né? Então, de uma certa maneira, na minha avaliação, é claro, a leitura desse professor ela é simplista, porque na média os professores, infelizmente, são simplistas, né? Os mais pragmáticos. Mas eu percebo claramente nesse processo histórico uma coisa até consciente dos governantes, né? Vamos mandar essa galera fazer cerimônia do chá, cara, senão eles vão se matar, né? E foi alguma coisa, inclusive, que no caso, peguemos um caso bem recente da história chinesa, Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, de uma certa maneira, ele acabou esgotando sua argumentação, porque ele pregava uma revolução sem limites e permanente. Quer dizer, você faz a mutação e você faz a mutação de novo. E você não tem um tempo de crescimento. Então ele fazia um Shao, ele fazia um Lao Shao sem Tai. O que vocês acham disso? Eu acho que tem essa questão da quietude do movimento muito premente nessa via que me parece... Eu gosto de falar de continuidade, mas é uma ideia de integração. Existe uma sacação que está expressa na ideia de tal e que faz sentido nisso, é que precisa desse momento de decréscimo, né? Que existe um ciclo, né? Um ciclo que ele é, em alguma medida, inevitável, ao mesmo tempo que ele é espontâneo. A gente não precisa fazê-lo no sentido consciente, mas o que não quer dizer que ele não vai acontecer, em alguma medida. E quando a gente olha essa questão do Tai Chi, como o próprio Estevão falou, a partir dessa noção de quietude, movimento e dessa transição, eu acho que aí a gente volta para essa própria noção de caminho, porque a ciência, me parece que a ciência interessante de se estudar no Tai Chi e que se aplica de modo geral à nossa vida, para tomar fala de um outro professor, ele falava assim, não, o bom de fazer Tai Chi é que a vida fica eficiente, ele falava essa coisa assim, a vida fica eficiente. Eficiente para ele era uma eficiente no sentido do menor esforço, assim, menor esforço do caminho mais reto, né, se a gente fosse usar uma outra expressão. E essa alternância, ela coloca no jogo do movimento do Tai Chi Chuan a própria materialização, vamos dizer assim, dessa vida e morte que você colocou, Rodrigo, acho que de um outro jeito nesse jogo de quietude de movimento e por aí vai.
o que eu acho que, recentemente, eu nunca tinha feito tratamento com medicina chinesa. E foi interessante, porque praticando Kung Fu, já estudando Tai Chi e tal, chegar nesse tratamento de medicina chinesa, eu falei assim, nossa, parece que eu estou recebendo uma oferta de medicina que tem a ver com as coisas que eu estudo. A sensação que eu tive foi um pouco essa, porque quando ela mandou eu descansar mais, quando ela mandou eu falar uma série de coisas que, em certa medida, são uma obviedade, né? Tipo assim, olha, se você está descansando pouco, né? Você está fazendo muito, descansando pouco, vai dar ruim alguma hora, né? É evidente que vai dar ruim. E eu acho que nessa nessa hora, o que vale para o corpo físico vale para o corpo social, que é exatamente a questão da revolução que você colocou, né, Rodrigo? E acho que essa talvez seja aí o ponto de encontro do Tao com a coisa, tanto do Tai Chi, quanto das próprias transformações que esses sistemas marciais vão sofrendo. Eu lembro que nos episódios que a gente conversou sobre as armas, a gente falou um pouco disso, né? Para o professor de arte marcial médio e pragmático com a técnica que ele ensina, ele não está, às vezes, pensando a arte marcial ao longo das suas transformações na história. Mas para uma conversa como a nossa, esse olhar mais a longo prazo, vamos dizer assim, volta para a gente, peraí, tem uma dinâmica de transformação também que acontece. Eu recentemente assisti, em função do meu aprendizado aqui com o Gil Laoxi, aqui na Escola Tianjia de Tai Chi Chuan Brasil, você nunca assistiu o filme do Wong Kar-wai, aquele o grande, que traduzido como Grande Mestre, mas não é o Grande Mestre mais recente da franquia do Ip Man, é o outro Grande Mestre. Não, você tem que assistir, você tem que assistir. Aí a gente foi assistir juntos o filme, e lá pelas tantas no filme, eles voltam a uma discussão sobre Neijia, né, Waijia, né, escola interna e escola externa, mas o que eu achei interessante é que, ouvindo em chinês, a palavra que aparece toda hora para poder falar desse sistema é Chuan, então eles falam, né, um Nei Chuan, né, e falam, né, de Wai Chuan, e falam do Tim, né, de escutar, o Jin, né, que aparece. E veja, hora nenhuma ali eles falam abertamente de Tai Chi Chuan. A grande questão ali é um cara do Wing Chun, né, que vai lutar com um cara que juntou, né, o boxe dos 64 hexagramas, que na verdade é o Bagua, né, com o que ele treinava? Com o Xin-Yi, né? E é nessa junção ali que rola a questão. Mas você vê que esse vocabulário que une, vamos dizer assim, a expressão da energia com a capacidade de ouvir, de entender, aparece toda nessa coisa do Chuan. E que para quem é das antigas da arte marcial chinesa, ou que está estudando, Chuan é uma palavra que aparece nos tratados mais antigos. É que recentemente a gente usa muito mais a expressão Kung Fu, né? Ou Wushu e por aí vai, né? Mas o Chuan está lá, talvez, né, mais ancestral assim na maneira de falar dessas técnicas. E que é engraçado, porque Chuan, já nos tempos mais antigos, tem uma distinção com a noção do militar, né? Quando você falava de Chuan, né, dos punhos, não era exatamente o que você ia usar na guerra só, né? Na verdade, tecnicamente era uma ginástica, assim, o que você vai preparar o corpo para a luta, não exatamente a luta em si, né? O Chuan tem essa noção mais ampla. Então, eu acho que quando a gente vai para essa comparação com o japonês, é muito bom porque a gente tem insights um pouco de um diálogo mesmo, né? De civilização e tal. Para quem gosta, uma referência mais recentinha, se vocês verem no o Samurai X, né? Um anime que depois virou... na verdade, é um mangá que depois virou anime, que virou agora filme recentemente com atores, atrizes, enfim, live action. O grande inimigo final do samurai, do Kenshin Himura, né, do Batosai, vai ser um cara que sai do Japão, né, na companhia de ingleses, enfim, europeus, e vai parar na China, e lá ele estuda as artes marciais chinesas, e ele volta com uma espada, que é uma espada meio um Miao Dao, assim, né, não é nem uma katana, mas também não é nem uma espada chinesa. E qual que era a sacação do cara? Ele
ele impunha uma quietude, né, uma noção yin a uma luta muito yang de espada japonesa, e que aí o cara do Batojutsu, ele não dava conta de lutar com aquilo, porque ou ele só fazia um grande yang no saque da espada e depois ele, enfim. E aí a luta dá problema um pouco nesses termos. E é interessante pensar, né, que essa ciência do combate também carrega todas essas noções de estratégia, dos quais a gente está falando aqui desse taoísmo. E se a gente fosse retomar um pouco do que a gente conversou na semana passada sobre o Wudang, sobre... semana passada aqui é metafórico, né? Mas sobre o Wudang, sobre esse caminho de pensar esse mito da antiguidade, da origem nas artes marciais, a gente nota que é sempre como a etimologia dos ideogramas que você falou, né? Tem uma capacidade gerativa infinita nessa conversa, porque conforme a gente vai criando associação, ela vai seguindo, né? Não, na verdade, Wudang, ainda vamos falar sobre o Wudang no próximo capítulo, para aqueles que estão ouvindo aqui, tá? Vamos falar, não vamos esquecer de Wudang, vai ser um assunto... esse foi uma memória do futuro. Tá ok? Não, eu acho que está ótimo, eu acho que a gente bateu um papo bem interessante, né? Eu acho que a gente foi no taoísmo, foi nas questões da civilização chinesa, muito, muito importante para o nosso Tai Chi Chuan, e eu acho que está completo, eu acho que tudo que você falou está muito legal, né? Não gostaria de falar do Mao Tse Tung, porque eu acho que justamente para mim, daria uma conotação um pouco política a um assunto, porque eu vejo o Tai Chi mesmo assim como uma coisa mais antiga do que a sua própria história dentro da cultura chinesa, por tudo que a gente já falou aqui, né? E o que eu achei mais interessante nisso tudo foi a gente falar sobre o Tao do Tai Chi, né? Qual é o Tao do Tai Chi, né? Então, é o desenho do Tai Chi Tu, que foi uma das... A pergunta é ainda o Tai Chi do Tai Chi Tu, ainda é o Tai Chi de hoje em dia? Eu acho que para aqueles que se interessam, sim, né? E mesmo para os que não se interessam, que estão fazendo, estão vivendo esse esquema do Tai Chi Tu, mesmo inconscientemente. É claro que se você tem consciência, você pode ir mais fundo na história, né? E com relação ao Tao Lu, né, falando de Tao Lu, como é importante os Tao Lus, né, o Tao Lu da escola, como se dividiram todos os Tao Lu na escola do Tai Chi mesmo, né? Trazendo até um exemplo que a gente estava falando agora com o Gil, quando entrou, sobre uma coisa que acontece, o Rodrigo, não sei se você sabe, dentro do estilo Chen. Né? É uma coisa engraçada. Enquanto os estilos brigam entre si, o estilo Chen briga entre si. Ali dentro, porque por ser mais antigo, o ser humano está sempre discordando um do outro. Né? Como o estilo Chen é um dos mais antigos, né? Tem várias discordâncias. E tem uma questão que é muito recente, porque ela data dos anos 30 para cá. Nós temos uma forma, como o estilo Sun, como o estilo Yang, nós temos uma forma grande, que a gente chama de Tatya, né? Que digamos assim, ali a nossa grande enciclopédia. Né? Esse é o nosso Tao, para o estilo Chen, esse é o nosso Tao. Né? Mais recentemente, nos anos 30, um grande mestre, o avô do meu mestre, Chen Fakan, né? Ele vai morar em Pequim, e tem aquilo que o Tai Chi, que era ensinado dentro de Tianjiago, estava ali, no meio do campo, no meio do campo de batalha, a gente pode dizer, porque os anos 20 foram de muita revolta, muita loucura, né? E quando ele vai para a cidade, então, aquela forma grande, a Tatya, ele começa a ir modificando, isso é natural, ele vai modificando. E ele não volta mais para o Tianjiago. Só quem vai voltar para Tianjiago anos depois é o filho dele, que por sua vez também começa a fazer que nem ele, diferente. E isso criou uma divisão entre o Tai Chi de Pequim, Tai Chi estilo Chen de Beijing, e o Tai Chi estilo Chen de Tianjiago. Né? Então, a noção de taoísmo nisso é muito interessante, porque se você se apegar à forma externa, você perde a essência.
entendeu? Você perde a essência. E é importante, aí eu estou falando aqui mais para o Gabriel, nós que somos do estilo Chan, a gente perceber que tudo isso, né, são formas externas, e que a essência do Tai Chi, que para nós reside na Lao Tzu, ela permeia estilo Sun, estilo Yang, estilo Wudang. A gente vai falar disso no próximo capítulo, né? Então, eu acho que eu queria concluir com isso. Qual é o tal do nosso Tai Chi, né? O que a gente está procurando? Porque esse tal existe na individualidade. Se ele não tem o nome, não existe. Existe nos Estados Unidos, Tai Chi Tal. Teve um cara que criou lá Tai Chi Tal. Como existe também Tai Chi Chu, a arte do Tai Chi. Ele criou um sistema próprio e deu o nome Tai Chi Tal. O outro criou um sistema próprio e deu o nome Tai Chi Chu, né? Mas o que é legal é você entender que, por exemplo, e eu gosto muito de dar esse exemplo, os ingleses têm uma tradição do chá às 5 horas. Não tem essa tradição do chá. Eles fazem arranjos, os ingleses, os ocidentais, fazem arranjos florais para aniversários, para casamentos, para enterros. Maravilhosos, jogo de cor. Mas eles não têm uma ikebana, né? Eles não têm uma cerimônia do chá. Por quê? O que falta? O que diferencia esses dois rituais? E eu acho que é aí que o taoísmo entra, no sentido de Tao, Cha, de você achar o seu caminho, você acha o seu caminho, esse é meu caminho, você faz daquilo o seu caminho espiritual, de cultivo espiritual, de riqueza, e para isso você precisa de um elemento, que é o Wuti, essa quietude que permeia a cerimônia do chá. Essa não é uma reverência endeusando uma coisa, não, é uma coisa banal. Você não está endeusando nenhum santo, nenhum pai de santo, nenhuma divindade quando você faz cerimônia de chá, não. Você está reverenciando o chá, que é um prazer, não é nenhum alimento essencial, é um prazer. E esse prazer, ele permite que você troque socialmente com o seu semelhante um momento de felicidade, um momento de harmonia. Então, eu acho que o Tai Chi, ele devia se guiar muito por isso, a gente devia cultivar isso. Como é bom fazer uma forma com os amigos. É claro que você pode fazer sozinho, né? Talvez até você atinja mais o seu tal sozinho do que com os amigos. Mas ele também te permite isso. E eu acho isso maravilhoso. Sem ser o tuxô, sem você lutar um com o outro. Não, vamos fazer uma forma junto. Pronto, o tal se estabelece. E a gente estabelece o tal na conversa, né? Porque a gente parte de uma pauta, a gente sempre parte de uma pauta mínima, né? E que é como se fosse uma semente de caminho, né? E aí o boizinho vai puxando o arado e vai rompendo os caminhos, e as raízes vão saindo para onde elas querem, né? Mas eu agradeço imensamente, é sempre um aprendizado. Então a gente faz um programa desse e sai mais sabido do que era do que quando entrou, né? Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Grande abraço. Desenrolar. Exatamente. Até logo a todos. Até mais.